Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio Maçã Podre, hoje com um convidado muito especial e com um sidekick também muito especial, vocês já conhecem. Como é que é, Vasco? Apresenta-te aí. Eu confiro que estou presente. Ele confere. Eu sou o Ruth Marlene, não estou a gozar. O meu convidado de hoje, Ruth Marlene. Como é que é? Não, pessoal, pá, vocês já sabem, o Vasco vai estar aí a ser o meu sidekick. Se quiseres falar, fala, se não quiseres falar também. Estou só presente. Está só presente, ele está só a marcar a presença. Estou só, exato. E o meu convidado, André Krylov, meu colega de escola. Como é Bons que é? Bons tempos, está tudo bem, mano. Está tudo bem? Tinha saudades. Tipo que um gajo já não estamos, estamos juntos para aí há 4 horas, né? Mas estamos a falarmos como se estivéssemos visto agora. Ah, fomos beber um copito e pronto. Estar a chilar um bocadinho. Pá, já sabes como é que isto é, Manter a tipo, conversa só um gajo falar um bocadinho. Sim. Fixe. Pronto, mas Olha, é isso mesmo, Vitor. Tenho um tema aí para ti, já que estávamos a falar disto, que é, Sim, qual é que foi para ti a melhor invenção da história? cadeiras. Cadeiras. Sem dúvida. Tens muitas, mas a que marcou mais foi como aquela história que eu estava a contar. Pronto, que eu estava quando andava BMX e literalmente para não matar um puto que estava a andar de trotinete. Já acho que toda a gente que faz BMX ou já fez tipo. Já teve esse problema na vida, que há sempre putos nos parques já a andar de trotinete. É sempre um bocado estranho. Então eu literalmente para não dar com um pego na cara de um dos putos, desviei-me e fui bater com as costas tipo numa cena de metal que estava lá. E pá, verti uma lagrimazinha, não vou mentir, porque foi na zona do cóccix e... Mas verteste uma lágrima, portanto. Sim. Acho que é de salientar. Foi a única vez na minha vida que eu chorei, não estou a brincar. E então, pá, na altura doeu bastante, mas passado uma meia hora se calhar já estava a andar. Mas o sangue começou a coagular ali, estás a ver? E passados uns meses eu tinha uma bolinha de ping-pong. Uma bolinha no corpo, e é tipo, no fundo das costas, estás a ver? Pronto, mesmo no cóccix. E tive que ser operado para eles tirarem isso. E então levei uns quantos pontos duplos nas costas e imagina o que é. Pronto, no teu costas tens pontos aqui, pronto. Sim. Sentar é impossível. Pois é. Vou referir também fazer o número 2. Não. A sério? Também era fedido para ti, né? Daí está aquela história do saco. Não, estou a brincar, isso foi. Mas já estava a treinar, estás a ver? Então quer dizer que tu, imagina, ias cagar. Tinha que ser em pé. Tinhas cagado não há outra de pé. maneira de dizer isto, sim. Tinhas cagado de pé porque tu tinhas uma cena no cóccix. E tinha os pontos, e então se eu me sentasse, iria arrebentar os pontos de certeza. Portanto, tu és uma pessoa e não que me fala... apetecia bastante, não é? Portanto, és uma pessoa que fala com propriedade sobre cagar em pé. Né? Sim. És uma pessoa que está informada. Passei 3 semanas a cagar em pé. Podes só dizer isso de novo para eu isolar este clipe? Passei 3 semanas a cagar em pé. Obrigado. Na boa. Eu gosto de isolar às vezes vários clipes e um dia vou fazer uma coletânea com os clipes mais parvos das coisas que se disseram aqui. Bem, acho que já deve estar pelo menos no top 3, não é? Tá. Um dia acho que está no top 1. Pronto, e lá está, não era só essa a questão também, por exemplo, quando estavas a comer, não é? Sim. Tipo almoçar, jantar, whatever, o que fosse, não podia sentar. Lá está. Tu comias de pé, então? Sim, por exemplo, estava em casa a almoçar com a minha mãe e com o meu irmão, eles sentados à mesa e eu tipo no balcão a olhar para eles em tom de desaprovação, tipo, vocês estão a comer sentados, vocês vão estar a comer em pé comigo, só para mostrar um pequeno apoio. Bem, temos aí alguém a juntar-se ao nosso podcast. Então, boas noites. O quê? Estás-me a dar isso? Ok. Eu já te dou um feedback. Força. Muito obrigado. Bem, pessoal, já tivemos aqui fornecedor de Ice Tea de limão. Sim. Um obrigado à Lipton. Porque eu já não bebo há bastante tempo. Um obrigado à Lipton por nos ter. Provar. Eu vou provar esse Ice Tea de limão. Pronto, aqui eu vou provar e já agora queria deixar um grande... Espero que não é como aqueles do Mac, que é só 90% de água e depois um bocadinho de açúcar. Sim. Não, este por acaso é um bom Ice Tea. Eu acho que devia deixar aqui também um grande bem-aja à Lipton. De nos estar a patrocinar. Obrigado, Lipton. Tu és mais Lipton ou Honesty? Pá, isso é uma grande pergunta. Não é? Nunca ninguém te meteu esta pergunta. Olha, já? Não, nunca ninguém meteu esta pergunta, mas é uma pergunta que eu já me fiz a mim próprio, sabes? Lá está. Eu vou-te explicar isto, eu tenho opinião formada sobre isto, sabes que os grandes temas eu estou lá. Nesty ou Ice Tea, não é? Uhum. Pá, isso para mim é um tema muito importante da humanidade. Eu prefiro sempre Lipton. Ice Tea Lipton. E tu, Vasco? Mas, pera que ainda não acabei. Okay, mas a Nesty tem um manga ananás. Eu não sou muito apologista de manga ananás. Mas o manga ananás da Nesty é bué da bom. E eu depois fico sempre naquela... Prefiro sabores únicos, só manga, tipo pêssego, limão. Okay. Prefiro limão, para ser sincero. Olha que eu sou mais fã de chá puro, sabes? De quem? Chá puro, então. Isso é o quê? Chá puro! Eu estava a perceber uma cena qualquer tipo indiana, tipo chá puro.
Estás a ver uma palavra tipo indiana. Eu também gosto de chá, mas o chá não é para se beber frio. Tem chá pronto, puro. é tipo, Epá, não eu às podes- vezes não faço podes isso, comparar. meu. Eu às vezes faço isso. Mas fico sempre revoltado. Ih, eu podia estar a beber isto, Kim. Exato. Porque eu às vezes no verão eu curto bem de chá. Uhum. E resfrio o chá, estás a ver? Porque estamos no verão. Mas eu nunca apanhei nenhum chá que retirar, soubesse não é? bem. Claro que isto- Ah, ou bebes iced tea ou chá. Pois é verdade, é Não verdade. podes. É Estou a brincar. verdade. Cada um é como é. Exato, Somos todos mas no estou a fundo é brincar uma, contigo, no é só fundo é para uma te achar um incongruência, não é? Numa incongruência do meu Porque ser. este é o teu podcast, estás a ver? Eu estou aqui só tipo a. Pá, eu esse- sou o anti-herói, estás a ver? Sim, eu Estou percebo aqui a isso, estás a meter-te em ver? cheque de vez em quando. E Eu agora, percebo e isso. agora senti na tua expressão facial que estavas. "Ih, ele agora está-me a julgar." Mas estou a Não, brincar. não, Somos não, todos não. diferentes, somos todos bonitos à nossa maneira, não te preocupes. É verdade. Eu tenho o meu melhor ângulo, que é tipo de costas. Eu de costas sou muito forte. De costas, impecável. Tu vês-me de frente, este gajo não é um gajo assim por aí além. Isso é mesmo esse tipo. Mas de costas, vês-me e dizes-me, impecável, meu. Impecável. Impecável. Eu de costas sou mesmo. Agora, tipo, uma questão muito importante Sim. também, não só a questão do Lipton contra o Nesti, és um gajo que, e isto agora pronto, vou tocar, mas é uma coisa saudável, não é? Estamos só a analisar um pequeno ponto, não estou a Sim, ser sim. javardeiro nem nada. Ok. Não, pode ser verdadeiro. Gostas mais de rabos ou de mamas? Não, rabos. Ok, obrigado, Rabos. pronto, obrigado. Rabos por um motivo muito simples. Olha, houve aqui um choque, houve aqui tipo um fist punch, né? É assim que se diz? Fist pump. Fist pump. Eu disse Sim. fist punch, como se Yeah. tivesse batido, Sim, né? sim. É uma Mas sabe somos disso. os dois mais É rápidos. bastante carinhoso. Não, Então, por acaso. E tu, Vasco, isto Vasco? é bastante importante. Vasco, rabos ou mamas? Isto parece bem machista, estar a dizer isto. Não, nada Mas disso. é apenas atenção, yeah. tipo, todos os homens já se questionaram. sobre Claro, isto. obviamente é uma questão universal. E não são homens, mulheres também, como é óbvio. Eu acho não que é? até os homo habilis, tipo há bem anos atrás, Sim, já se sim, questionavam sim. sobre isto. Pá, não é estarmos a tratar as mulheres como objetos, porque não é essa a questão. Exato. Mas, Mas é tipo uma pergunta. Tu, Vasco, o que é que preferes? Olha que eu até acho interessante que um sábio diz que o rabo está acima porque já desde o tempo das cavernas em que o pessoal ainda não andava de dois, De dois? Como assim de dois? não andava de duas pernas. Tu podias só ter Então duas pernas, mas disseste de mais dois. facilmente vias o rabo e não. porque ele ainda não estava a chegava. pensar se calhar na cena do Tarte 4 e não sei o quê. Pois, cara, O rabo, ainda estavas nesse mood. Ele Então, começou a portanto, divagar. resumidamente, Compreensível. gostas do rabo, mais de rabo. Eu gosto de ambos, de igual, dependendo da Ah. rapariga. Tem- Não é essa a resposta que nós estamos a Não, procurar aqui. não, é uma geral. Ó Vasco, eu acho que tu Tem- estás fora do podcast e eu vou passar a ser o assistente. É Tens que assim, meter ordem nisto, desculpa lá. é assim, eu vou já meter ordem nisto, até porque isto já está a passar a certos limites. Eu agradecia que vocês dois basassem e que acabássemos o podcast com 7 minutos. Não, então, mas eu concordei contigo na parte. Não, é verdade, de- olha, eu prefiro rabo por um motivo. Tu podes fingir Ó mamas. Vasco, eu sei que isto é o teu carro, mas podes retirar com licença. Porque eu estou ao volante, portanto. Tu podes te retirar. Já, Não, para estou a já. brincar. Não, mas tens que ter uma Então, mas preferência. pronto, vá, Tens que ter uma preferência. Tens que ter uma Sim, preferência, senhor, desculpa. gostei da piada. Tem que ter uma referência. Epá, Sim. não sei. Sem né? pressão, Gosto- mas qual é a tua preferência? Mas sem pressão, caralho! Sem pressão, atenção. Epá, pronto, se tiver que ser, vou pelas mamas. Mas eu acho que isso. Eu não sei. São Dá engraçadas. para fazer mais coisas com as mamas. Eu acho que. Não. Bem, O que é que tu podes fazer com mamas, diz-me? Vamos exemplificar. Isto está a ser lindo, Vamos meu. exemplificar. Pá, assim, Epá, há a tens famosa mais- punheta de mamas. Sim, espanholada. A espanholada, Sim. não é? Já alguma vez uma espanhola fez uma espanholada? Não. É a melhor cena do mundo. Uma espanhola a fazer-te uma espanholada. Isso é tipo Sim. um espanholada de E foi uma espanhola para aí 30 anos, já não me lembro. Ok. Foi qualquer coisa. Ok. Mas Pá, ficamos com a informação que o nosso convidado recebeu uma espanholada de uma Pronto. espanhola. Acho que é uma cena que devíamos tá, dizer ao mundo. quando estás em Londres, pronto, é assim, não é? London Episodes, man. Pronto. É tudo o que eu London tenho a dizer. Episodes. Yeah, Eu tinha então, um- portanto, eu tu é mamas. Exato. Ok. E até tenho bastante curiosidade porque as moças que já tiveram comigo não. Não tinham um grande par de seios. Digamos que eu tinha mais que elas. Oh shit! Isso é mau. Pá, pessoal, já que vocês não estão a ver isto, o Vasco não é gordo, portanto ele não tem umas mamas assim tão grandes. Mas Pode lá ter- está, pá, por exemplo, se a rapariga pode ter uns seios pequenos. Não, mas bem, Mas- bem feitos, né? Sim. Bonitos, claro, né? claro. Isto está a parecer um bocado machista, mas pronto, não é esse o objetivo. Para Pronto, o nosso só público para neonazi. especificar isso. Estou só a demonstrar o amor que eu tenho pelo corpo feminino. Porque Ok, para mim ok. as mulheres são a coisa mais bonita à face da terra. São, E acho que claramente. ninguém pode negar isso. São. Para mim machistas é tipo como É racistas, verdade, tipo, meu. esquece. É verdade. Olha, eu tenho um verso que diz: a minha arte é linda, mas perigosa como a cabeça de uma mulher. Lá está. E é isso, meu. Tipo, a mulher é um ser bem bonito, meu. É um ser bem, tipo.
é bem feito, meu. E depois atrofiaram o Quem sistema. me deu vida foi uma mulher, pronto, é só isso que precisamos dizer. Exatamente. Porque depois há aquela cena de, pá, Adão e Eva e a criação, e o homem é sempre a figura central da criação, mas se tu fores reparar, é sempre a mulher que dá a vida. Sim, é 9 meses de gestação. Exatamente. Não é? É só isso que eu preciso, é 9 meses de gestação. Vai ser o ponto focal desta conversa. 9 meses de gestação. Yeah, eu acho que a gente até devia fazer um podcast de 9 meses, sem parar, sempre a gravar a nossa vida durante 9 meses. Por acaso, uma amiga da outra vez já tinha visto uns copitos, pronto. Estava bêbada então, estava tipo bêbada para caralho, não é o termo técnico. Não posso partilhar esta história. Peço desculpa aos nossos ouvintes É por melhor este não, é melhor momento. não. Eu tento Mas pôr- pronto, voltando ao tema Voltando ao do rabiosque. O que é que tu podes fazer mais com 6 do que... Epá, eu acho que não é questão Pá, é de engraçado, fazeres podes mais. brincar, podes lamber, é uma coisa bonita de se ver, mas lá está. Por exemplo, Mas também quando tu tem, acho dizes que tem a ver rabo, tu referes-te no geral à zona em si ou só mesmo sim, às Sim, nádegas? senhor, bom tema. a tudo. É tudo É um dentro geral, do- não é? Pronto, Um geral. ok, Por exemplo- então aí sim, aí tens mais aspectos para brincar e concordo contigo. Sim, por exemplo, ok, também tem muito a ver com a tua posição favorita, ok? Tem a ver. Para mim, não é só essa, tenho duas, mas outra não posso revelar porque é um bocadinho mais. Estranho? Sim. Ok. Mas para mim, uma das minhas posições favoritas é quando a rapariga está de 4. Yeah. Pronto. Se calhar Acho não há que sim. tanta intimidade, por assim dizer, mas Pois. é uma Mas é uma cena mais carnal, animal, não é? Sim, mas Yeah, acho que yeah. ninguém pode negar isso. Mas pronto, lá está. Pá, eu gosto de agarrar nas ancas da rapariga e estar a sentir o rabo dela a vir contra Contra a minha, ti, a minha yeah. pelvis. Pá. Pronto, epá, eu acho que é um tema válido. Pronto. Acho que é Não um é? tema bastante válido. Sem, Não, por sem acaso- desenhar seios, mas Sei, não, 6 é uma grande cena. Para mim é uma das melhores invenções. mulheres são uma grande cena. Assim. E a mulheres são uma grande cena, pá, um grande props a todas as mulheres que estão a ouvir isto, que são tipo zero. Vocês sabem a simbologia do caldeirão das bruxas? Pá, eu Não, mas gostava de vais referir explicar. que alguém me perguntou se eu sabia Nunca ninguém me tinha perguntado isso para cá. Mas a simbologia do caldeirão das É por isso que eu bruxas. curti. Vasco. O caldeirão das bruxas Explica, simboliza o outro da mulher. Ok. Estás a ver? Sério? Quando estás a fazer o feitiço no caldeirão é como Sim, se sim, estivesse como se a fosse criar outro. uma nova vida. É isso, é bem fixe, pá, eu não sabia disso, meu. Claramente tenho que fazer outro podcast contigo. Já agora, exemplifica só, normalmente qual é o tempo médio de duração dos teus podcasts? Pá, normalmente é uma hora. Ok, então pronto, ainda tens Temos muitos rabos temos para falar. muito caminho para trilhar. Estou a brincar. Krylov. Queres fazer três? Olha, gostava de fazer uma pergunta, meu. Diz-me, Porquê Krylov? porque é o nome da minha mãe, Tua mãe é Krylov? Krylova, mas depois adaptas para quando é um macho. Pá, Fixe. eu acho que é interessante referir que eu conheço há bem de anos E não sabia e não sabia disto. Sim, eu na realidade tenho 2 apelidos. Até Tu tens porque Fernandes. isso via Exato, que é do meu inglês. pai. Não sei se é fixe estar a dizer isto aqui, mas Pronto, calhar não, vamos só revelar esse pequeno pormenor Eu da posso minha cortar isto, identidade. não posso Não, editar. não precisas cortar, é na boa. Acho que toda a gente sabe isso. Mas Krylov Há aqui uma dualidade de nacionalidades, por assim dizer. Portanto, tens alguém. E é de que país? O nome Krylov? A minha mãe é russa. É russa? Sim, sim. Ok, ela veio ok. para cá quando tinha cerca de 13, penso eu. Ok. E o nome tem algum sentido em si? Algum Se significado? se traduzires literalmente para português, tem um significado engraçado. Significa asa. Pronto, e é isso. Mas é um nome super comum. É um nome É super que eu comum. sempre pensei que viesse do inglês, que estivesse a brincar com as palavras do inglês. Não, isso é o meu amigo Rafa que está ali no outro carro ao lado. Ele começava sempre a cantar Crying Out for Love. Pronto. Mas Só até a pensei gozar. que fosse algo assim. A do gozar. tipo, Ok, É epá, mais por isso. Pronto. afinal é mesmo uma cena de origem russa. Sim, portanto, sim. Ok. E tu sentes tipo. Epá, não sei, a tua mãe, como é russa, deve ter trazido bem maneirismos. Claro. Tu sentes isso tipo na tua linguagem normal? Tipo, Não, é pá, pronto, óbvio que a minha mãe tem uma cena bem engraçada que é, por exemplo, quando está vamos dizer, a conversar comigo e por alguma razão se chateia, do nada muda de português para russo. E é uma situação engraçada, estás a ver? tu percebes? Sim, não totalmente, por exemplo, se for para manter um diálogo e isso tudo, mas é, pronto, como eu já nasci cá, não é? tu não tens assim muita Sim, tipo, conhecimento a do minha, russo, não é? a minha língua materna é português, obviamente, não é? Claro. Tipo, óbvio que tenho por causa da família e isso tudo, mas até porque, pronto, preferi aprender mesmo inglês Yeah. do que Do que russo. russo. Mas se calhar deveria apostar nisso por acaso, mas pronto. E o que é que sabes de russo?
O básico mesmo. Mas Tipo, olá, não bom dia. podemos não falar mais da minha mãe, se faz favor. Não estou a falar, Estou a brincar. Não, estou a brincar, é porque o Rafa é apaixonado pela minha mãe. Pronto, é só essa a piada. Ok. Não, pá, eu estava só a falar da cena da Rússia, é engraçado, meu. Porque são países com uma forma bem diferente de ver as Mas coisas. isto já Sim, está sim, muito claramente. quente, não? Claramente. Yeah. As pessoas lá são as pessoas um bocadinho mais. Não é que não tenham sentimentos, mas são um Não, bocadinho mais frios, né? Eu Sim, por acaso. sim, sim, sim. Por acaso estive aí no podcast de um rapaz que é o Bruno Opa, Semedo, é e ele falou-me da Polónia. Sim. E na Polónia, Sim, yeah, na Polónia são então, assim, estás a tipo, ver? polacos e russos não Yeah, se estão nada bem, ele não sei teve se lá, eu ele me esteve na Polónia e estava-me a dizer isso. Foi engraçado, tipo, uma das pessoas, em termos profissionais, com quem eu me dava melhor quando estava a trabalhar em Londres era um polaco. Até ele descobrir que a minha mãe era russa. Pronto. Mas foi fixe enquanto durou tipo, Engraçado. essa amizade no trabalho. Engraçado. Foi isso é engraçado. fixe, Não, estou a brincar, fixe. continuamos amigos. Quer chá, Pedro? Sim, olha, eu vou beber um bocadinho mais desse. Mas agora vou assumir eu o podcast. Não, agora Pronto. assume tu. Agora Aliás, vou eu ia te assumir. pedir isso. Eu ia te pedir Ok. que eu trouxesse um tema. Eu não sei, por exemplo, enumera-me os países que já visitaste. Fogo, isso é muito simples. Portugal e Espanha. Ok, e tu, Vasco? Eu mesmo. Ok. Vocês, por acaso, óbvio que isto já deve ter surgido na vossa cabeça, nunca pensaram em... Emigrar. Sim. É um bom tema. É um bom tema. Eu já pensei em emigrar, mas se calhar não no sentido em que tu estás a falar. Eu vou dizer uma cena por acaso que é muito íntima minha. Eu Ok. tenho o desejo secreto de bazar um dia, estás a ver? Uhum. Porque eu sinto-me, sempre fui mais inclinado para as artes, estás a ver? Sim. E sinto bem que enquanto criador eu às vezes preciso do meu espaço e que a sociedade não me dá o espaço que eu preciso. Exatamente. Estás a ver? Não, concordo plenamente. E Percebo o que estás a não estou só a falar de música, estou a falar mesmo de às vezes desenhar, mesmo que não seja uma cena profissional. Eu sou uma pessoa das artes. Sim, sim. Por acaso ainda hoje estive a falar isso com uma amiga porque ela estava a trabalhar tipo, no estúdio de design e pronto, tens sempre aquela... E tu também já trabalhaste em design. Eu trabalho Pronto. nisso. Pronto, Yeah, ok, yeah. perfeito. Então sabes melhor do que ninguém que tens sempre aqueles objetivos, nunca vai ser Sim, uma nunca cena é orgânico. 100% livre, exatamente. Yeah, não é- Não, não olha, é, yeah. Gostei, não haveria a melhor maneira de descrever isso. Não é orgânico, exato. Tens é verdade, sempre meu. tipo aquelas cenas impostas, pronto, Claro, tens meu, que claro, seguir tipo claro. a vontade do cliente e isso tudo mais. Claro, eu E sinto ela bem isso, meu. despediu-se e agora está no último mês de contrato e começou a fazer as cenas à maneira dela, pronto, e diz que que nunca esteve mais feliz, percebes? Porque não tem uma regra imposta para... olha, Para criar. mas eu por acaso, eu vou dizer isto mais uma vez porque isto chega sempre a este tema, mas já disse isto em 2 podcasts, meu. Eu, muitas vezes no trabalho, eu tenho essa cena do trabalho livre, estás a ver? E eu curto bem de um dia que eu tenho que ser criativo. Porque é a minha praia É muito natural. raro teres um cliente que te diga faz Podes fazer o que tu quiseres, exato. No fim, podes fazer. Há clientes que dizem isso, porque eu também antes, pronto, eu não me lembro onde é que tu estagiaste. Na Fotoalva. Ok, pronto, fixe, estagiámos os dois em estúdios de fotografia. Tu estagiaste com o colados. estagiário do meu patrão. Yeah. Lindo. Estás a ver? Ele por acaso O depois Horácio acabou. era estagiário do meu patrão. Ele acabou por me convidar para ir com ele para o Porto, porque ele ia abrir lá um estúdio. E depois, mais tarde, ele estava a pensar em ir para Angola. Ele foi para Angola, ele foi mesmo? ele escolheu. Ok, não foi para o Porto então? Não, foi para Angola, ok. foi para Angola. Pronto, O eu acabei Pedro, na altura. até Tipo, tinha uma teoria bem fixe dos patrões. Do tipo, Sim. o patrão dele era o Orochimaru e o teu era Ah, o yeah, Sasuke. Para fãs de Naruto era tipo isso que estava a acontecer. mas vou dizer, por acaso o gajo era um gajo bué da porreiro. Agora é um gajo Eu fixe. não sei se os chegaste a conhecer, mas nós, literalmente, nós estávamos na pausa para o almoço e ele estava no café. Eu fui lá ter com ele para bebermos um café antes de entrarmos Yeah. e ele estava a fumar um charuto. E fumámos um charuto. Já fumaste um charuto Sim, com o teu senhor. chefe? Não, como Pois, não. eu já posso dizer que o fiz. Não, mas como o chefe por acaso também as cenas são bem livres. Também como o chefe também são bem livres as cenas. Mas ok, pronto, já estamos a ficar bem. Não, mas o que eu ia dizer era, eu às vezes eu curto, eu sou natural nos dias em que sou criativo, Uhum. mas há dias que tenho que ser bem robótico, estás a ver? Pois, Tenho que exato. fazer. Mas muitas vezes eu sinto que eu preciso do trabalho robótico Uhum. para descansar a minha Yeah. cabeça, estás a ver? Sim, compreendo. Acho que tipo, acaba por ser mais fácil o raciocínio. Porque acho que é a natureza do ser humano tens de ter uma espécie de rotina. Tens que ter. No Mas olha entanto, que tu nesses acabas sempre momentos por tentar robóticos- combater essa rotina, mas se a quebras, sentes, não sei explicar isto por palavras mesmo, Ok, acho que é mais ok. um sentimento, mas acho que consegues perceber mais ou menos o que eu estou a dizer. Sim, Precisas ter uma rotina Precisas ter uma para rotina- sentires tipo uma espécie de objetivo. Não, eu acho que acho que esse sentimento de quebrar a rotina vem agregado a uma rotina. Tu precisas ter uma rotina para te sentires que estás a quebrá-la, estás a ver? Exatamente, pronto, era Eu isso acho que é um mesmo. bocado isso. Mas pronto, ok, Mas, yeah. voltando ao tópico, Ok. és um péssimo convidado.
Epá, Desculpa lá. peço desculpa. Não, Peço desculpa. isto é o meu podcast agora Yeah. e estás a Eu dizer sou um muito. péssimo convidado, eu vou deixar de fazer Pronto, isto estava, e vou entregar a ti. Qual era o país que tu já pensaste em, por exemplo, emigrar? Não, era isso que eu te ia explicar, Mas, mano. sim, Eu não tenho um país, estás a ver? Eu gostava só de porque eu sair gosto, pronto. de uma Eu realidade acho que tu diferente. precisas visitar os países ou cidades, whatever, em questão. Yeah, é para possível, teres uma noção é possível, do que- é possível. Mas eu atrai-me muito os países de mais, como é que eu tenho de explicar? Pá, tipo a Índia, a Tailândia Uhum. e esses Por países acaso, atraem-me gostava bué, bastante de meu. visitar. Atraem-me bué porque tem não é ocidental. Eu adorava ir ao Japão. E há o Japão, por exemplo, yeah, Não porque... tem que ser necessariamente Tóquio, como toda a gente diz. Sim, mas eu não, adorava ir se ao fosse ao Japão, Japão tipo, era ao- muito outros sítios, estás Sim, a sim, ver? eu, yeah. eu não queria ir para o centro mesmo, tipo para a cidade. por Yeah, assim yeah, dizer. yeah, eu Preferia, também não, tipo, eu ir também ao- não. Periferia, estás a ver? Mas a cidade Porque no de fim Tóquio todas as cidades é acabam por ser diferente, iguais. Tens uma visão mais real da cena se fores visitar o país, o interior do país, do que Sim, propriamente sim, as sim, grandes cidades, as metrópoles. E acho que a beleza do país está mesmo aí. Porque as cidades depois acabam por ser todas iguais. Yeah. Pronto. Mas olha, eu gostava de viver num sítio, pá, gostava de viver no Porto. Sim, também Pá, já pensei, por acaso. estive lá no Porto Adoro a malta do e Porto. adoro a malta do Porto, mano. Não é que não gosto da malta de Lisboa. Não tem nada a ver, mas Pronto, é óbvio pessoal que agora diferente. estamos por exemplo, estamos todos a viver na margem sul, mas eu nasci em Lisboa. Quando era puto vivia em Chelas. Depois mudei-me uns anos para Benfica e depois é que vim para a margem sul. Ah, tu saltaste aí. não Yeah, sei eu se- saltei um bocadinho ainda. Mas como é que eu te explicar? As pessoas em Lisboa são um bocado robóticas, por assim dizer. Yeah. E mesmo As pessoas na do Porto já diversão, não tanto. são mais... Eu adoro Lisboa, eu amo Lisboa. Mas são fixe o pessoal de Lisboa, não consegues abrir com eles. É diferente. Eu acho que a malta do Porto, e agora vamos analisar isto dos dois pontos de vista. A malta do Porto, à partida, dá-te um bocadinho mais confiança. Percebes? Ok. E depois tens que a ir conquistando, por assim dizer. Yeah, eu sinto isso. A malta de Lisboa já é ao contrário, não te dá tanta Não confiança, dá, não mas dá. à medida que vais conquistando, pá, eu tenho os meus melhores amigos Em Lisboa. em Lisboa. Yeah, Também tenho yeah. grandes amigos aqui na margem sul, não é? Mas pronto, tipo, as Yeah. minhas raízes em Lisboa. Mas eu sinto que aqui na margem sul temos um bocadinho dos dois lados, estás a ver? Sim. Temos um bocadinho disso. Mas no Porto, esquece. Yeah, o Pá, Porto- se tu vais o Porto é sair do para o caraças, Porto, meu. tipo, eu conheço pessoas fantásticas. O Porto é do caraças, meu. O Porto por acaso é Não é que mesmo- eu tivesse, acho que possivelmente fui 4, 5 vezes ao Porto, mas ainda falo com o pessoal de lá. E já não vou lá, sei lá, Pá, eu só estive lá duas tive vezes. 2 anos meu. e meio para aí em Londres. Antes disso, se calhar fui possivelmente 3 anos e meio que eu não vou ao Porto, mas ainda tenho contato com Eu malta fui que lá está agora na passagem de ano. Foi do Lindo. caraças, meu. Foi Lindo. do caraças. Olha, o Rafa Yeah. também foi ao Porto à passagem de ano. Yeah, Mas foi olha, lá. a falar passei da no cena hospital. da fala. Olha, Espera, no hospital foi uma festa. Foi uma festa no Convém não dizer, hospital. não estava assim tão doido que passei a passagem de ano no hospital. Na cena da fala, eles lá não têm medo de dizer as neiras a toda a hora, estás a ver? Ah, pois não, porque é uma cena mais usual. Não tem medo, qual medo? As asneiras fazem parte do dialeto. Eu acho que sim. Olha, por Exato, exemplo... meu. Mas aqui, por exemplo, automaticamente estão a bloquear-se uns aos outros por não podes dizer isso. ou não sei o quê, estás a Eu ver? sinto, por acaso, olha, Por nesta cena acaso do podcast... estou bastante surpreso, acho que não disse muitas asneiras. Agora. acho que não. Acho que não por disseste. acaso Mas não. sou tipo aquela pessoa que liberta um foda-se ou uma merda ou caralho, bastante. Eu também facilmente. Socialmente. Sim. Eu também faço isso. Mas também depende com o tipo de pessoas que estás, não é? Claro, Pessoas que tens de pôr conhecem, aquele filtro E de estás sempre. estás a libertar bem energias e se estás constantemente a bloquear isso é bem atrofiante para a psicologia das pessoas. Claro, Mas eu acho que eu por acaso até sinto isso. Eu quero dizer a mais gente para ouvir o meu podcast, que eu sei que curto de ouvir conversas, mas é tipo Uhum. pessoal que eu não sei se vai curtir de ouvir assim tantas asneiras, estás a ver? Sim. Mas Então também bloqueei basta uma teres um beca. certo cuidado com isso. É isso, Sem mas problema. eu gosto de não ter filtro quando estou a fazer estas Por acaso não cenas. estou a pensar muito nisso agora, mas pronto, não está assim muito grande. É isso, mas curtia que o pessoal também percebesse. Às vezes tipo tu és mais sincero se disseres as neiras, estás a ver? Tu dizes as Sim, cenas sim. mais como está na tua cabeça. E acho que um grande foda-se É impagável. para mim dá-me um O prazer. Priceless. que é que tu dizes? Um grande quando foda-se dá-me um alejas? prazer do caralho. É isto que eu vou dizer. Um grande Mas, foda-se dá tipo, um prazer de Quando caralho. tu te alejas, tu tens mais alívio de dizer a asneira do que Sim, eu via propriamente- bastante. Vocês, foda-se! Pronto. Desculpa, podes repetir? Não, Foda-se! depois da malta. Não, quando te alejas dizes, ai mãezinha. Não. Ora bolas, caramba! Para Não. bolas. Mas pronto, ok, vocês estão a desviar-se muito do tópico. Eu sei, Qual- mano, peço pronto. imensa desculpa. Isto é Mas até uma qual era um país, cidade que tu gostarias de visitar? Além Olha, de Japão? eu tenho. Tu tens tipo, porque Yeah, nós já yeah, todos temos aquela, não se trata de ser fantasia, de certa maneira, mas
tu Sim, tens tu aquela queres ir para lá. visão, Yeah, tenho tipo, tens tenho aquela uma cidade. ideia. Tenho uma cidade. Qual é? Pá, tu sabes qual é o meu apelido, né? O meu apelido não é Uhum. português, Uhum. é espanhol. E eu descobri há pouco tempo, pá, estive a investigar um bocado, o meu apelido Uhum. é catalão. Estás a ver? E é uma coincidência porque eu sempre, Já lá mesmo fui. na questão do futebol, eu adoro o Barcelona, a minha equipa preferida, estás a ver? Uhum. A seguir ao Benfica, grande Benfica primeiro. Mas, e eu gostava de. Estou a brincar, por acaso não ligo a futebol. Não ligas a futebol. Não, eu era tipo a pior pessoa para É um estar tema, a é um viver tema que eu não longe, gosto de tipo, trazer ao podcast. toda a gente a vibrar com o futebol lá e eu bem apático. Ok, fixe. Yeah. Por acaso é um tema que eu não gosto de trazer ao podcast. Porque Sim, parece sim. bem tipo qualquer Eu vez sou da tasca podia a entrar pior aqui. pessoa para tu falar sobre o futebol. Yeah. Não, mas olha, Portanto- Barcelona por acaso é uma cidade que eu gostava de ir. Está aí a minha resposta. Fui, É uma- já e fui a de Barcelona viver, e Madrid. inclusive, lá. Mas é só festa, basicamente. Só para que saibas. Pá, Que é engraçado, tipo, yeah. nos primeiros tempos, mas depois acho que torna um bocado cansativo. Cansativo, né? Sim, sim. É uma cidade muito. Eu não vivi nativa, lá, se mas já calhar. lá fui, epá, e consegues ter a noção. Yeah. Festa é feta, mas Feta. chega um ponto que... Que cansa um bocado, todas as Não é noites só a mesma isso. cena. Exato. Yeah, é um bocado verdade. E tu, Vasco, que cidade é que. Eu tenho vários pontos no mundo que eu achava interessante fazer experiências em si, mas viver mesmo não sei, tipo... Achas que não. Pá, eu já sinto-me bastante perdido aqui, né? Mas estás a ver, ele já pulou mais do que nós. Tu sempre viveste no mesmo sítio, né? Exato. E eu também. Sim. Ele já pulou mais do que nós. Ele tem um Tem uma despego perspectiva natural, muito estás a ver? diferente. À cena. Mas por acaso vou-te dizer, eu amo Lisboa, mas acho que a primeira vez que eu me senti em casa foi mesmo em Londres. A sério? Sim. Sentiste em casa lá? Sim. Porque foi numa fase em que eu estava... Pá, não vou dizer deprimido, mas estava bastante Estavas um bocado em baixo, né? contente Yeah. com a vida aqui. Yeah. Por falta de oportunidades e isso tudo, por querer fazer algo e às percebo. vezes não... Tipo, a Às vida vezes não parece que o nosso proporcionar. país nos corta bem as pernas também. Sim. Mas pronto, o nosso país não é só cenas más como Não, o nosso país é bem da boa. Pronto. Yeah. Portugal é fixe, mas não tens um certo... Por exemplo, eu vou-te dar um exemplo. Ok, eu fui para Londres. Uhum. Eu não comecei a trabalhar como designer gráfico lá. Começaste no quê? Comecei como empregado de mesa durante 2 ok. meses. Yeah. Lá está. E depois eu tive em 2 sítios a trabalhar lá. No primeiro comecei como empregado de mesa, porque foi um amigo que arranjou, que até estava ali no café connosco, o Ângelo. Uhum. Partindo do início eu fui para lá porque estava descontente com a vida cá. E então comprei bilhete só de ida, basicamente. Compraste mesmo só disso? Só de ida. Para daqui a 2 semanas. E praticamente não disse a ninguém que ia. Só as pessoas mais próximas, pelo menos na altura. Yeah, Eu acho que, por exemplo, avisei a minha mãe, que é tipo a pessoa mais próxima que eu tenho de mim. claro, yeah. Sou menino da mamãe. Disseste, todos somos, E- todos somos um bocadinho. E lá está, pronto, acho que avisei a minha mãe, pá, aí uma semana antes. Já depois de ter o bilhete uma semana. Yeah. Percebes? Mas já tinhas o bilhete. Já tinha. E pronto, peguei nas minhas cenas e fui. Estás a ver? Tinha lá um amigo, que era o Gustavo. Tiveste Ele de viver incitou-me com a ele. ir para lá. Sim, eu dividi um quarto com ele mesmo. Yeah. No início. E pá, ele incitou-me a dizer que conseguia arranjar trabalho lá. Eu depois cheguei lá ao restaurante onde ele trabalhava e apercebi-me que 95% das pessoas que estavam lá eram italianas. Ele Ok. perguntou-me, eles adoraram-me, tipo, eu fiz tudo fixe e não sei o quê, adoraram-me, dei-me bué bem com a malta do restaurante, mas depois no fim o manager perguntou-me, mas tu não és italiano? E eu, não, meu nome é André, não é André. né? Yeah. Pronto. E ele, ok, então depois eu digo qualquer coisa, pronto, e esse é o símbolo universal de... Pronto. De caguei nisso. Exato, então Yeah. depois eu estava, pronto, eu como tinha bastante dinheiro, fui responsável, quando fui para lá, ainda tinha bastante dinheiro, então passei se calhar 2 semanas literalmente de férias a conhecer Londres, não sei o quê, a conhecer pessoal e isso E depois tudo. é que começaste a trabalhar. E depois é que comecei mesmo a aplicar-me à procura de trabalho, e foi aí que por acaso foi uma coisa bem toda, eu estava a comer sushi de fato, com uma camisa branca, e pronto, comer com roupa branca é sempre aquela É pronto. sempre aquela merda. Sou bastante desagitado a comer. Pronto, já fui mais, mas agora não tanto. Normal. Mas com uma camisa branca é sempre, ainda por cima. E depois é aquelas depois há nódoas bem fedidas de tirar. Exato. Há aquelas nódoas que tens que lavar à mão. Exato. Acho Vamos também- fazer aqui uma acho pequena também- publicidade. Empresas de fabricantes de ar. Mas pronto. Já são 2 E patrocínios. eu na Já são altura, dois, já. altura postei isso no Instagram e ele viu, estás a ver? E viu a localização, eu estou bem perto de ti, porque é que não vens cá
tipo fazer uma entrevista ao meu hotel. Pronto, e ele basicamente ofereceu uma entrevista, pronto, eu fiz um dia a experiência contra outras 3 ou 4 pessoas, não me recordo, e pronto, acabei por lá ficar. Porque eu sou mesmo persistente, eu sou tipo das pessoas mais teimosas, tu vais conhecer tudo. Pá, isso é bom, isso é bem bom. Eu também sinto que sou bem da teimoso. QB. Eu também sinto que sou bem da teimoso, já. E então foi do género, eu seria o último a fazer o dia à experiência e eles fechavam o restaurante às 11 e às 9, pronto, porque eu comecei por volta das 4, às 9 estavam a dizer, André, podes ir para casa e não sei o quê, já vimos, graduou-nos e blá blá blá, e eu assim, então mas a que hora é que você fechou o restaurante? Eles disseram, fechamos às 11. E eu, ok, então eu fico até às 11 para ver como é que se fecha. Fizeste bem. Porque se vocês me quiserem cá, eu assim não tenho que estar a desperdiçar outro dia a ver como é que se fecha tudo. Pronto, e eles acho que curtiram disso e acabaram por ficar mesmo comigo. Pronto, passado 2 meses lá estar, surgiu a oportunidade por lá, pronto. Tenho cabelo comprido, tenho túneis, na altura tinha piercing e pronto, barba e não sei o que, pronto, um bocado, não sou tipo aquele standard. O standard, E eles perceberam a minha personalidade, estava mais, não era tão, não é questão de não ser profissional, mas não tão sério, e curtiram da minha mais personalidade. Casual, né? Sim. Não é que não fosse educado, óbvio que há certas regras, porque aquilo é um hotel no fim de contas e tens que seguir. Tens que seguir aqueles não é como um pub, não é? Pronto. E acabaram por curtir a minha personalidade e convidaram-me a trabalhar no bar, porque era um ambiente mais familiar, estás a ver, mais tipo amigos que vão lá, porque era um hotel, não era de negócios, por assim dizer, era um ambiente mais familiar. Pronto, convidaram-me a trabalhar lá. Eu nunca tinha trabalhado num bar, algumas vezes, de vez em quando, fazia tipo umas sextas ou sábados à noite em Lisboa, mas nunca nada tão sério. Pronto, e acabei por aprender tudo e estive lá ainda uns meses a trabalhar como bartender. Acho que foi cerca de 8 meses que consegui chegar a de bartender. E pronto, mas sempre na esperança de subir mais. Ok. Até porque é um hotel e pronto. E eu reparei que, por exemplo, a principal diferença cá, tu demoras muito mais tempo a subir na carreira. Do que dizer, lá, né? Certo? Tipo, a meritocracia se calhar é maior, totalmente né? diferente, porque por exemplo, quando as pessoas que vão para Londres, por assim dizer, estão no máximo entre 6 meses a 1 ano lá. É uma experiência, percebes? Pronto, e então é muito mais fácil progredir na carreira do que cá em Portugal. Do que cá. E então surgiu a oportunidade de ir trabalhar como já gerente de bar para outro hotel, porque ali o manager que nós tínhamos era horrível e só queria contratar pessoas de fora e eu não acredito nessa política. Se tens pessoas capazes, e não estou só a falar de mim, tanto de outro era um homem com 40 anos, Sim. que estava a trabalhar num restaurante, que ele era o melhor empregado de mesa que lá estava, e outra rapariga também era fixe. Eles tinham, pronto, no fim, com licença, 3 pessoas que estavam aptas para desempenhar a função de gerente, porque seria para gerente de bar e do restaurante. Ok. E tu ficaste gerente do bar? Eu não fiquei nesse, eu candidatei-me, nós candidatámos e no fim eles disseram que iriam contratar alguém de fora. Ok. Essa pessoa foi fazer o dia à experiência e entretanto eu entreguei a minha carta de despedimento, porque pronto, sou Thug Life. Entreguei a minha carta de despedimento e não só eu, como esse outro homem e essa outra rapariga e mais cerca de 6 pessoas. Então foi tipo um despedimento em massa ali. Não fomos despedidos, mas entregámos a... Sim, eu gerei ali ganda motim, não tens bem noção. Por exemplo, tu tens lá uma coisa que é, eles não é que não deem gorjetas, mas tu tens o service charge, que é, normalmente é 12.5 da conta total, percebes? E então não tens de dar gorjetas porque já está literalmente incluído na conta. E aquilo é uma opção dos empregados de postarem aquilo no sistema. E então eu comecei a dizer à malta para não postarem isso porque eles estavam-nos a cortar no serviço charge. O novo manager estava lá, era tão merdas que começava a ficar com o nosso dinheiro, porque literalmente aquilo é o nosso dinheiro. Nós é que estamos lá a trabalhar atrás do bar ou a servir às mesas, whatever, tipo no room service, o que quer que seja. E nós é que estamos a trabalhar para crescer o serviço charge, percebes? E ele chegou lá e queria ficar com uma cota do nosso serviço da vossa parte, pronto, e então eu gerei grande motim lá e então ninguém estava a apostar. Acho que durante um mês fizemos, por exemplo, não é que se fizesse muitos serviços charges naquele hotel em comparação com o outro, depois onde eu já estava a trabalhar como gerente. Sim. Por exemplo, vou dizer, mas foste trabalhar como gerente para outro hotel, exato. Se calhar já com referências do anterior. Sim. Pois, exato.
Não desse manager, obviamente. Sim, claro. Porque nós não tínhamos uma relação muito saudável, literalmente nós gritávamos um com o outro. É bem mau quando tu com o patrão. Exato. É muito mau. Mas pronto. São mais abertos. Epá, e pronto, gerei esse pequeno motim lá em que ninguém me estava a prestar o serviço charge e, por exemplo, uma média que era 150 libras de serviço charge, o que não é nada, para ser sincero. Porque eu depois no outro, quando já estava a trabalhar como gerente, havia meses que eu recebia 600 libras de serviço charge, o quê? Dá para pagar, dava literalmente para pagar a minha renda porque era 600 libras. Sim. Depois quando eu já estava no quarto sozinho. O nível de vida é bem diferente, meu. As rendas lá são ridículas, o custo de vida não tanto. Óbvio que não podes, por exemplo, fazer a vida que fazes cá, se não podes ir jantar fora, por exemplo, 3 vezes ou 4 por semana, não podes. Aqui Não podes, é aqui impossível. podes. Quer dizer, podes, mas não é pronto a sítios tipo Super caros, Exato, exatamente. E aqui tu até tens. E aqui pronto, até tens essa disponibilidade, apesar do salário mínimo não ser assim uma grande coisa, mas pronto. Que é a principal coisa que eu estou a sentir. Eu, pronto, no primeiro estava a receber cerca de 1300 quando estava a trabalhar como bartender, depois passou para cerca de 1500 como head bartender, que não é um aumento assim tão grande. Depois, quando já estava a trabalhar como gerente de bar, estava a receber 2100 libras. Já é uma diferença É uma diferença E exorbitante. sabias alguma coisa de bartender? Não. Aprendeste mesmo lá? Sim. Não, mas eu formei-me mesmo. Foste mesmo tirar curso? Sim. Também um amigo fez que isso. subiste de cargo mesmo pela iniciativa que estavas a ter. Porque se calhar, Sim, eu sou super deixavam proativo, eu não sou aquela pessoa, ok. Principalmente no hotel, se trabalhas no hotel nunca podes ser assim. Não podes estar só num sítio, tens que aprender um bocadinho de tudo. E eu, apesar, por exemplo, estava quase sempre no bar, às vezes quando era preciso ia ajudar a servir às mesas, para ajudar a malta. Tu eras polivalente nesse aspecto. Mas lá está, por exemplo, eu via, eram, vamos dizer, 7 da tarde, ainda não tinha chegado a malta que tinha as reservas para o jantar, porque normalmente dirigiam sempre ao bar, bebiam um coquetel e depois iam jantar. E eram, por exemplo, 6, 7 e não havia lá tipo aqueles clientes casuais que vão lá beber o seu copo e não sei o quê, já estava toda a gente servida. E eu ia ajudar a servir às mesas, ou às vezes até mesmo ia ajudar a fazer o room service, porque lá está aquilo que eu estava a dizer, aquilo é tipo um ciclo, as pessoas passam lá 6 meses a um ano, e então em todos os sítios onde tu vais trabalhar, tens sempre uma corrente, percebes? Está sempre malta a sair, está sempre malta a entrar, mas literalmente, tipo um padrão, né? Literalmente, eu, por exemplo, num mês estava lá uma equipa, e no mês seguinte, se calhar metade dessa equipa já lá não estava, percebes? Isso acaba contratando pessoas novas. Exato. Por exemplo, eu agora se voltasse lá, eu acho no primeiro só conheci uma pessoa lá, por assim, pronto. Percebes? Mas pronto, e acabei por crescer lá assim, e agora a principal coisa que eu noto é os salários de cá. Não tem nada a ver, né? Sim. Não é que eu não fazia design lá. Fazia pequenas coisas, sim. Cenas mais freelance. É fixe. Isso também. E achas que o pessoal tem uma visão diferente lá? Totalmente diferente. Mesmo do design em si? De tudo, tipo, na vida. Esquece. Isso pode parecer super clichê, não é estar a dizer que as pessoas. Ok, eu vou dizer isto, as pessoas em Portugal são um bocado retrógradas ainda. São bem não retrógradas. Tanto a nossa geração, não tanto a nossa geração. Mas são bem retrógradas, eu concordo bem com isso, meu. Eu sou bem só dessa simples, opinião. e vamos aqui abordar esse pequeno aspecto, só o simples facto de teres um piercing. Foi completamente, meu. Tatuagens. Já não tanto, eu já notei isso. Tipo, por exemplo, ainda tenho um túnel, mas eu lembro-me quando isso começou a surgir e a malta começou havia bué críticas. Esquece. És drogado e não sei o quê. Não sou. Lamento. Pelo contrário. E uma pergunta que eu tinha para ti era, tu que tens tatuagens, tens alargador ainda, já usaste piercing, tive que tirar porque pronto, estava a trabalhar. Como é que isso te prejudicou tipo, em trabalho, estás a ver? Tipo, como é que isso... deve ter prejudicado de algumas formas, tipo às vezes a visão das pessoas, não é? Claro, porque as pessoas têm aquela visão, porque as pessoas são bastante preconceituosas, pronto. Eu acho que sim. E isso irrita-me bastante, porque teres, vou falar tipo cabelo comprido, barba, piercings, túneis... Barba acho que já está mais liberalizado. Agora sim. Mas o cabelo comprido e lá está, eu quando cá estava fazia a barba todos os dias e depois eu cheguei a uma altura lá e eu vi que era muito mais à vontade, por assim dizer. Lá, né? E então pronto, e agora estou... Lá não há esse estigma dos alargadores e das tatuagens? Não há. Não há, mas Eu estava a trabalhar num hotel de 5 estrelas com um túnel.
A Isso única é bem coisa que eles me interessante, pediram meu. para tirar na altura foi o piercing. Pronto, o túnel eles pediram, se tiveres um fechado que seja mais secreto, eu. Sim. Pediram, ao início pediram para tirar e depois eu tirei e pronto, viram um buraco, não é enorme. E não é que agora tenho 14mm, mas pronto, já tive mais, mas pronto, reduzi um bocadinho. Tu tinhas bué, E eu depois lembro-me. tirei da orelha direita, já não me lembro porquê, mas pronto. E agora só tenho na esquerda. Mas já viste, é interessante, eles são um país bué diferente de nós, em certas coisas até parecem muito mais retrógradas que nós. Em certos Em certas aspectos. coisas sim. Mas depois por outro Mas lado... lá está, o que dá vida a Londres é a malta que vai para lá. Porque tu tens malta de todos os sítios do mundo. eu já falei disso no outro podcast, por acaso. Todos os Tu sítios. tens ali uma multiculturalidade Exato. bem interessante mesmo. Exato. E tu sentes isso quando vais a Lisboa. Mas Sim. eu acredito que nem sequer seja um terço do que se passa Não, lá. nada a ver. Por exemplo, eu vou dizer, o meu grupo de amigos mais próximos era uma rapariga japonesa, uma rapariga chinesa, um paquistanês, um italiano. chinesa. Ok, meu. Isso existe? Como assim? Acho que Sim. sim, meu. Por acaso cá chineses. tens uma comunidade chinesa já bastante fixe. Cá tens uma grande comunidade chinesa. E dá-me um jeito do caraças porque eu às vezes quero comprar alguma cena que não... Não ficamos só pela mesa. Acontecem mais coisas. Mas Sim senhor, meu. Olha, isto é um bom tema. a chinesa e a japonesa, pronto. Se calhar deixamos para depois. Eu tinha um amigo meu que estava sempre a gozar comigo porque dizia tu devias andar com uma bandeirinha. A meter a bandeirinha tipo. Nos países, né? Percebes? Yeah. Pronto, e eu rio, A questão é nunca tinha pensado nisso. Onde é que tu porias a bandeirinha? A questão é essa. Mas não podemos fugir disto. Epá, Em que sítio é que tu porias a bandeirinha? como assim? Estás-me a perguntar onde é que eu já pus a bandeirinha? Não, ok, não. É que isso eu já teria que pensar um bocadinho. Não, estava-te a imaginar do tipo, sempre que comesse uma gaja de outra nacionalidade, Uhum. punhas-lhe a bandeirinha no cu, para marcar presença. Eu Tiravas uma estava a foto e imaginar partilhavas. isso de rabos virados para o céu, meu. Lá está, Sim, lá está, exatamente, voltámos à é questão isso que eu estava a de pensar. preferires rabos ou mamas. Pronto. Pode ser, podes Voltámos pôr a às bandeirinha origens. nas mamas também. Ah, Eu gosto quando o tema se eleva assim, a coisas mais deeps. não, mas eu acho que. Ok, agora voltando a um tema mais sério. Yeah. A uma maneira mais séria do tema, mas acho que a cena engraçada de Londres é que tu conheces malta todo do lado de lá. Pronto, que eu estava a dizer, o meu grupo de amigos era uma japonesa, uma chinesa, um italiano, um paquistanês. Era tipo super Mas lá multicultural. está, mas também tens menos retrógradas. Por exemplo, esse meu amigo paquistanês, eu conheci-o porque estava num pub com um grupo de amigos, fui beber uns copos e não sei o quê, estava de folga. E eu vim cá fora fumar um cigarro e reparei que estavam 3 ingleses a fazer comentários um bocadinho racistas sobre esse rapaz. E atenção, esse rapaz tem quase 1,90m e é um armário, ok? Ok. Pronto, E eles então mesmo assim... estavam-se a cagar, ok? Yeah. E eu estava a fumar o meu cigarro, estava a mandar uma mensagem, uma amiga, e comecei a ouvir esses comentários, pronto, e como é óbvio eu tenho um cérebro, não sou racista, Sim. pronto, ok? E, tocou comigo, principalmente porque eu já sofri eu contei-te anteriormente que tinham sido racistas comigo uma vez lá por no acaso bar. ia-te perguntar isso é sobre a questão do Brexit, era uma questão que eu queria explorar. Uhum, Porque tu estiveste lá na altura do Brexit. exato. Como é Quando foi aprovado, que isso foi uma cena que se viu lá mesmo, tipo, que tu notaste enquanto imigrante? Bastava apanhares um autocarro, por exemplo. A sério? Estavas num espaço fechado, por assim dizer, e toda a gente. Principalmente à noite, tu em Londres tens 1% de chance de encontrares um autocarro onde haja silêncio ou esteja vazio. Claro, Ok. Lisboa também é assim. Pronto, mas em Londres acreditei. Em muito Londres pior, eu vejo pessoal com sombreros a tocar o Dentro do ukulele autocarro. dentro do autocarro, pessoas a fazer freestyle, tipo, é uma coisa Ei, linda. bem seres fixe, à noite mano. ali. Fixe. Tu Mas isso é podes muito estar fixe, isso é deprimido, muito mas fixe. entras num autocarro, ok, E estás autocarro na ou metro, mood, tipo whatever. E ficas logo animado. E eu lembro que no dia seguinte Mas é do toda a Brexit. gente no autocarro que alinha na cena. Sim. Isso é mesmo bem, isso é grande a vida, Mesmo no bem fixe. alinhos não estás ali contra, percebes? Estás a aceitar a cena. Trabalho Aceitas em bué. festa. Pronto, aí já é mais complicado. Havia bastantes noites que eu se calhar saía à 1, 2, 3 da manhã do trabalho e apanhava com isso. Se calhar não era a melhor altura. Não era Mas a se melhor calhar não altura estavas com porque depois de paciência. trabalhar 10, 11, 12 horas Estás não a era... ouvir Mas, aquilo. mas pronto, é uma cena fixe. E eu lembro que no dia seguinte do Brexit ter sido aprovado, eu entro no autocarro e toda a gente em silêncio. Tudo com a cabeça para baixo. Eles estavam tipo. tudo em silêncio. Yeah. Esquece.
percebes? Pô. Porque como imigrante, se calhar, pá, tu deves ter sentido essa cena, esse Sim, estigma, sim, né? porque foi como uma chapada na cara, tipo, não és bem-vindo aqui. E quando é que foram racistas contigo? Foi uma noite que eu estava a trabalhar, ainda no primeiro hotel, e literalmente eu avisei-os que ia fechar o bar. Era um irlandês ou um inglês. E eu avisei-os que ia fechar o bar dentro de meia hora. Pronto, por cortesia, não é? Avisei. Sim, Como se deve Claro. fazer. Deves fazer isso. E pronto, sugeri que se quisessem mais bebidas, Que pedissem agora. E eles Claro, disseram tipo, que até não. podem ficar cá, mas tipo... Sim, não, claro, eles podiam lá ficar, se estivessem no hotel até podiam ficar lá no bar até às 6, Sim, 7 da manhã, sim, não tem sim. nada a ver com isso. Eu sei É só mesmo aquela cortesia de pá, o bar vai fechar, Exato. se quiserem mais alguma E coisa. eles podem pedir bebidas através do room service e isso tudo, não por exemplo, cerveja de pressão ou cocktails, aquelas- porque as pessoas que sim, iriam sim. servir as bebidas são as pessoas que estão a trabalhar na recepção à noite. Não são os Então é só cenas do engarrafadas, bar. pronto. Exato. Garrafas de vinho, cervejas de garrafa, etc. E eu, pronto, por cortesia avisei-os que iria fechar o bar dentro de meia hora e eles disseram que não queriam bebida nenhuma. Pronto, eu ok, então pronto, comecei a limpar o bar, eu sei que tudo, estava a preparar tudo. E, literalmente, quando estou a bazar do bar, eles pedem-me 2 cervejas, 2 pints, tipo canecas, Sim. queres chamar. E eu avisei, já tinha limpo aquilo tudo, Já tinha tinhas tirado, avisado tipo, até, a ponteira inclusive. das torneiras. E até já tinhas avisado eles. Sim. E um deles começa a mandar bocas do tipo, estes gajos vêm para o nosso país. Estava a mandar para o ar, mas era obviamente para mim, não? Claro, obviamente, Estes gajos vêm para o nosso país e nem são capazes de nos dar uma cerveja. Epá, E eu- isso é um bocado... Pronto, eu estou ali a trabalhar, Não mas não podes sou escravo espingardar. deles, não é? Pronto. E eu ignorei. Porque eu sou aquela pessoa. Não, tens para que mim, ignorar, para mim está tudo na boa. Yeah. Eu falo com toda a gente na boa e não sei o quê. Ignoro uma vez ou duas, à terceira, pá, esquece. E eles levaram-te a esse limite? Sim, levaram. Eu estava literalmente a mandar com uma garrafa à cabeça de um deles. E um deles estava a tentar saltar para desse lado do bar e eu só mostrei as facas que eu tinha lá. E eles depois pensaram 2 vezes. Fogo, grande cena, meu. Pá, E os gajos continuam já a picar até estavam te- bêbados, sim, eles começaram a picar até verem uma reação minha. Eu, pronto. Pois, mano. É por isso que A às vezes cena que me não deixou é mais reagir, picado não é? foi quando eu estava a bazar do bar, eles começaram a tirar fotos a dizer porque ia mostrar o meu manager e pronto, e depois eu mandei-os para o caralho, não é? Que eu- Yeah, normal, yeah, pronto. yeah, yeah. E mostra lá isso ao meu manager também. E epá, e cheguei ao ponto de eu não vou estar aqui a agredir alguém, tipo, claro, não, yeah, nem é yeah, que nem yeah. vale a pena. Não vale Se a fosse pena. uma yeah. pessoa com Mas cérebro. mas estás a ver, isso é bem mas não retrógrada era. deles, não é? Tipo, Sim, mas eu acho eram que eles são pessoas, muito nacionalistas. eram gajos mais. São. Mas lá está, por exemplo, o Brexit só foi aprovado porque não havia bastante informação sobre o tema. E eu Yeah. vi pessoas da minha idade, tipo 20 e tais, a votar a favor. a favor do E Brexit. depois, quando realmente foi aprovado e se aperceberam do erro que tinham cometido, vieram cá fora para entrevistas para a televisão a dizer que não estavam informados e que agora, afinal tinham cometido um erro e não sei o quê. Tu sentiste que isso houve mesmo falta de informação de propósito ou essas pessoas é que perceberam mal? Não, mas lá está, tu tens, lá por teres direito a voto não quer dizer que o exerças. Claro, exato, se não tens Não uma é? opinião. Tem, Sim, é só dessa mais opinião. vale abster-te do que estás Não, a é só votar dessa numa cena que opinião. não Eu até sabes. às vezes, olha. Mas assim, quando- foi um bocado de brainwash, por assim dizer. Foi um bocado, não Foi. é? Eu senti um Sim, bocado eu isso aqui tenho em Portugal, por isso. senti isso. Sim. Mas eu por acaso sou dessa opinião do voto, porque pá, se eu não achar que. Imagina que estão 2 gajos a concorrer para o Primeiro-Ministro. Exato, Se eu não não achar que votas. nenhum deles está apto a isso, vou lá, exerço o meu direito. tua única Vou votar, opção. mas invalido o boletim, estás a ver? Porque Ok. eu. Pá, porque é assim, a minha opinião naquele momento é a abstenção. Exato. Eu acho que ninguém que está ali preenche os requisitos para. Não, isso está muito pequeno. para exercer aquele cargo, estás a ver? Mas já, é tipo isso. Mas Também, não, por não acaso. é apesar disso, pá, a malta lá é super unida. Mas achas que lá há mais brainwash do que aqui? Achas Não, houve nessa altura. Porque as pessoas que. Ok. Não vou dizer, por exemplo, as pessoas que vivem em Londres não são na teoria londrinas. Não, é tudo de outros sítios. Exato, se calhar tens 10% da população Yeah, de é Londres como- é de mas- Londres, yeah, eu sinto isso atualmente de Londres. Eu senti isso em Lisboa, meu. Tipo, Percebes? tu não vês lisboetas, meu. Mas isso é, para mim, era a razão principal de estar em Londres. Ok. Percebes? Porque tu aprendes Parece tanto. que tens contacto com Outras todo mundo, maneiras de ver a vida, esquece. Tu Yeah. tens. E lá está. É por isso que eu sou super. Eu estava a falar isso no outro dia com uma amiga minha.
Tatiana, própria Tatiana. E a própria para a Tatiana, queremos mandar um grande beijinho. Eu não faço ideia Ela quem é, está a mas- estudar design de moda, ok? E eu sugeri-lhe, porque agora as principais capitais da moda não temos é Paris, Milão, Paris, Milão e Londres. Londres. Londres é mais. Paris e Milão é mais aquela vertente de alta costura e isso Sim, tudo. sim, sim. É E isso. Londres é um misto de tudo. Percebes? Yeah. Eu vejo pessoas, por exemplo, eu por exemplo estava com uma camisola tipo de uma marca de skate e depois tinha ténis da Gucci. Ok. Estás a ver? Sim, sim. É tipo. Mas nem precisas ter roupa ou calçado mesmo de marca para conseguires causar uma impressão lá. Podes ir a uma Ok. loja vintage e Yeah, e fazes uma cena boa. Tipo, a pessoa Ok. lá é. O pessoal lá és é bué. livre de... E tipo, tens uma liberdade de expressão, porque acho que a maior liberdade de expressão que tu tens é tipo a maneira como tu te vestes, a maneira como tu te apresentas, como tu no te geral, apresentas às pronto. pessoas, sim. A música também, obviamente, mas pronto, isso Yeah, é... mas tu isso já podes esconder mais, estás a ver? Tipo, Sim, a maneira como tu exato, te vestes exato. tens que mostrar Lá mesmo às está, pessoas que pronto, não lá queres. está, eu tenho túneis e não sei o que, Yeah, que eu yeah, comprei yeah, e tu yeah, sabes, yeah. só ouve metal e não sei o que, não é só isso. É isso, é isso. Eu ouço Tu tudo um achas- pouco, eu sou achas aquele que gajo esse que está a estilo- ouvir metal de manhã, à tarde ouve rap e depois à noite vai ao hot club ouvir jazz. Pronto. Yeah. Não, isso E eu fiz também isso sou um assim. tempo para cá, Eu sou assim. Achas que esse look fica mais fácil de encontrar pessoas fixes, já que, pronto, Por exemplo, Ah, eu vou ok. dar o exemplo. Essa O- pergunta é o- interessante. Boa pergunta. é que como são mais abertas, estás a ver, se calhar fica Sim. mais fácil. Sim, é verdade. Não pensei nisso ainda, por acaso. Porque o pessoal lá é muito mais à vontade, esquece. É outro tipo de mentalidade. É uma mentalidade muito mais aberta. Não há maneira de explicar. Yeah, E é tu porque tens havia que muita estar malta lá. jovem lá. Sim, claro. Londres Era é uma malta mais jovem. jovem do que malta envelhecida. Sim, sem dúvida. É tudo, pá, na casa dos 20, 30 por aí, estás a ver? Tudo malta jovem. Yeah. Aqui já é quase o contrário, tu já tens mais malta. Pois, velha. mas lá está, porque a malta vai toda para lá estudar ou trabalhar. Pois, é tipo um encontro de Por exemplo, culturas. um dos meus melhores amigos, que era o Leonardo, que é italiano, ele estava. Eu tinha conheço o gajo, meu. Ele pintou Ele uma tinha- Analisa. sim. Leonardo, já eu conheço esse bacana. Ele meu. tinha Desde acabado esta a escola. licenciatura e estava a fazer uma pausa antes de tirar o mestrado e foi lá passar uns meses a Sim. trabalhar lá. Pronto, ele tinha a namorada lá também. Que por acaso foi uma história bem engraçada. Ele foi lá passar uns meses para estar com a namorada e depois a namorada acabou com ele. Enquanto ele lá estava. É um bocado fora, mas Que é um bocado fora. Mas Mas- olha, mas sim. props ao Leonardo, pá, continua aí. Pá, tu vais recuperar. pronto, e ele foi lá passar uns meses e estava lá a trabalhar, a ganhar experiência de vida, pronto. Percebes? Yeah. Pronto. Pá, eu não sei porque que o Vasco se está a rir, Não sei, mas não é bem sei. à toa. Mas... Não, Ah, aquilo é aliás, o olha, Leonardo, vou-te contar. meu. Tu já deves ter questionado de onde é que vem o meu nome no Instagram. Pronto, agora hepatitis, né? hepatitis. Hepatitis. Em vez de ser hepatitis. Hepatitis, já, Sim. de titis Pronto. mamas, sim. Foi exatamente. Já, eu por acaso questionei Estou a sobre trair isso. a cena do rabo, não é? Ligeiramente. Sim. Mas pronto, tem Epá, um motivo. Eu por acaso ok? questionei-me sobre isso, mas depois pensei... Nós estávamos é o à Krylov, parque, é o tipo, Krylov, vou deixar. estávamos todos a beber uns copos à noite no parque e não sei o quê. E eu estava-lhe a mostrar uma música, tipo de um duo de rap que eu curto bué. E o nome da música é Hepatitis G, Ok. ok? Hepatitis. E agora, imagina, ele pergunta-me, mas qual é o nome dessa música? E eu mostrei-lhe o telemóvel, Uhum. ok? E agora imagina um italiano a dizer Hepatitis. Hepatitis. Oh, Exatamente. hepatitis. Daí é que veio o nome. E ele percebes? faz aquele gesto à mão, Não. também dos italianos. Não, Ah, pá, e essa Não. cena que eu gostava que Não. acontecesse na Mas, realidade. mas tens bastantes que fazem sim. Ok. Tu, se É mesmo uma quiseres cena que Se existe. quiseres falar italiano, se fizeres o gesto. O com a gesto mão, italiano. Exato. Sai muito mais fluente. Yeah, ok. Mamma mia! Mamma mia, scusi. Ma che cosa? Vaffanculo! No, vedi che di Vasco. Vasco sembra una merda, di Vasco. Ti vai assim, tutti i frutti. Tutti i frutti, di cose, di papi, di pupi, di papi. Mas sim, é das Yeah, coisas mas mais pronto. positivas. Pronto, já estamos a Já estamos naqueles devaneios. Este Ice Tea estava qualquer coisa. Este estava bom. Olha, Pronto. eu gosto de terminar isto à vontade do freguês. Uhum. Portanto, pá, o que é que tu queres falar? Pode ser uma coisa parva Um, para chilar um bocado. Pode ser o que tu quiseres. Deixa-me pensar. Pensa, André Krylov. Não me chegaste o Vasco. Não me chegou a dizer qual era o país que eu gostaria de visitar. Ah, pois não, pá, Vasco, então. Porque desculpa interromper-te agora, mas para mim, isto vai parecer bem clichê, mas viajar é das melhores cenas. É. Aquela sensação de tu chegas a uma cidade e estás completamente perdido, para mim é das melhores sensações. Yeah. Olha, eu tinha curiosidade, mas era pelos Açores. Olha. Olha, Açores é uma... Nunca fui aos Açores nem à Madeira, por exemplo. Nem eu. Lá tem
tem uma concentração enorme de golfinhos naturais. Espera aí. Pensei que fosse falar tipo num termo mais everday, tem uma grande concentração de vacas. Mas Não, mesmo. não, mas é interessante, nós estamos aqui a dizer, eu gostava de ir para este sítio, gostava de ir para aquele, por este motivo, por este. E pá, eu Vasco gostava de ir para os Açores porque há uma grande concentração de golfinhos naturais. Lá está, pronto. Pá, eu acho Porque acho que é válido. é um objetivo de vida que eu tenho, porque é uma coisa que parece não ser assim tão fácil nadar com golfinhos. Estás a ver? Acho que é uma experiência bastante. Era uma cena que tu querias fazer? Yeah. Isso é fixe. Desde pequenino era o snowboard, mas agora é nadar com golfinhos. E queria muito essa experiência e até parece ser bué fixe, porque São Miguel também tem termas naturais. Sim, olha, eu tive também parece ser o meu brutal. patrão foi para lá com a família e eu estive a fazer o álbum de fotos deles, das férias. Mas era só Açores é mesmo mesmo por do isso que eu caraças. queria ir para lá. Era só por causa dos golfinhos. Golfinhos e as termas. Ok. E se calhar Tu já que tens um projeto Sim. de música, diz-me o que é que achas disto. Isso é feito por ti? Aí, olha, se aqui posso mostrar umas cenas sério? minhas. A cena é, É tipo, fiel. a malta está a aderir bué a trap, mas no... E bué trappers têm a influência de metal e isso, mas não sei. Oh, isso é bem fixe, meu. Já experimentaste fazer boom bap? Eu depois já começo Como é que tu a fazer. tocas isso? Como é que tocas? Como é que Tu tocas digitalmente ou tens instrumentos que reproduzem? Este aqui foi uma sample do... É um sample, né? Ok. Epá, a gente vai falar. Mas foi de um amigo que estava a tocar guitarra Olha, na minha casa. Já agora gostava de terminar o podcast, já que estamos Diz-me. no fim. Gostava de terminar com esse tema, da música. Sim, Tu és um gajo muito ligado à música, não é? sim. Tu começaste a ouvir o quê, primeiro? Primeiro estilo de música que te prendeu? Rap. Rap, foi rap. Sério? Isso é a cena de. Tu sentes que há esse estigma por causa do sítio onde viveste? Tu sentias muito mais incluído naquele estilo musical? Sim, de certa maneira. É, sim. não é? Eu Não vou sinto negar, isso. Eu não sinto vou isso. negar, porque é uma cena mais da comunidade, por assim dizer. Mais achas- humana, não sei explicar. A comunidade, Porque normalmente no rap tu falas da tua experiência de vida, certo? Sim. Pronto, e cada um tem a sua. Isso é interessante. E acho que é sempre interessante ouvir a experiência de vida de qualquer pessoa. E depois foi várias coisas que foram acontecendo na tua vida e levaram-te até ao metal. Se calhar, sim, não é? O sim, feeling. lá O está, feeling. porque tipo, eu tocava bateria antes, pronto, e é inevitável. Tu sentes que tens essa cena de músico? Tu poderias ser músico? Sim, é pá, por acaso acho que... Não genial, tipo, porque. Mas um músico Mas tipo, por exemplo, nunca levei isso muito a sério, por assim dizer. Yeah. Tocava bateria mais como hobby. Hobby também Hobby, pode ser. pronto, já é do Ice-T, desculpa. Vai Steve. Do Ice-T, peço perdão. Props, Lipton. Ahm, Props à Lipton. e pronto, era mais como hobby, mas acho que deverias sempre apostar, se curtes mesmo, genuinamente, acho que deves Eu apostar acho que sim, meu, acho que sim. Acho que não deves ter Acho medo que do não- julgamento depois dos outros. Não te deves arrepender do que tentas, simplesmente do que não tentas. Eu acho que sim. E tu estarias, tipo, interessado neste momento da tua vida, se calhar, em tentares qualquer cena? Em termos musicais? É por isso que eu estou a produzir agora. Mas isso é muito fixe da tua parte, porque eu conheço bem gente que também ficou fechado numa caixinha bem tempo, estás a ver? Sim. E agora sendo que o mundo está mais aberto para eles. É do tipo, por exemplo, eu e o Rafa vamos começar um projeto que é. Não é nada de genial, tipo, ou inovador, mas vamos com. Tu sabes o que é, tipo, por exemplo, glitch, certo? Já viste fotos com isso, pronto. Sim. E nós estamos a pensar fazer, tipo, sessões mais viradas, tipo, para o trap, percebes? Mais Ok. de artistas trap e isso tudo. E tu tens voz para esses projetos? Não vai ser. É instrumental. fotografia. Fotografia? Isto já é de fotografia. é. Ok. Mas Isso pronto, é fixe. a cena, tipo, isto de produzir beats e isso tudo, é uma cena a solo. Mas pronto, isso foi porque eu comecei a produzir beats lá com um amigo meu, aquele meu amigo que depois acabou por suicidar quando eu estava em Londres. É sério. Pronto, é um bocadinho dark, não vamos falar disso. Mas Mas pronto, vamos falar e nós disso. começámos a fazer isso lá e eu achei interessante continuar, tipo, esse projeto. Mas tu se calhar também vês isso como uma legacy do gajo, estás a ver, na Exatamente, tua vida, né? exatamente. Uma cena que ele deixou-te, não foi por acaso, né? Por acaso este Yeah. que eu te mostrei eu produzi sozinho, mas Não, mas- tinha 3 ou 4 que eu cheguei mesmo a produzir com ele.
E pá, curtia nem que fosse para fazer tipo uma espécie de beat tape ou assim. Só Yeah, para dizer yeah. fiz isto, pronto. Pá, olha, eu digo-te mesmo, eu Yeah. estando no meio já tendo alguns conhecimentos, se tu começasses a produzir umas cenas fixes, eu apoiava-te mesmo a 100% nessa cena. Eu quero fazer isso. Yeah. É pá, é essa a cena que tu estavas a dizer, tipo, estás fechado numa caixinha, nós vamos estender isto uma hora, não te preocupes. Sim, na boa. Isto é o meu podcast agora. Já isto agora é o teu podcast. Eu só queria Ai, dizer não, vocês foram cagar durante 20 minutos. Foram Yeah. não, eu só fui pedir o refill no ST. Mas já, olha, Mas pronto, tens a cena da caixinha, tipo, e isso é totalmente. Ok. Isso é totalmente verdade. É pá, não sei, as pessoas acostumam-se e não querem experimentar cenas novas. sim, eu acho que sim, acho que as pessoas estão muito Pá. presas. E depois no nosso país também a mentalidade às vezes prende-nos um bocado. Mas também tem havido em relação ao país onde Porque estás. já viste, nós temos que esperar que alguém dita a moda para nós podermos criar. Porque lá está, olha, vou dar o exemplo. Pronto, eu lá estava a trabalhar, tipo, como gerente de bar, e no carro ao lado estão a ouvir música indiana, que eu já ouvi este CD, por acaso. Ok, Outra vez ok. estávamos na Fonte da Telha. Genial. Tem 3 músicas, mas o CD é de 1 hora. Ok, ok, boa cena. Sim. Props aos E- indianos. Props à mãe do Rafa, acho que foi ele que trouxe. É que ela que trouxe o CD. Pá, fixe, mãe do Rafa, obrigadinho por este momento. Grande senhora, props à mãe do Rafa também. Ele só ouvir isto vai ficar chateado. Grande Epá, senhora. mas ninguém vai ouvir isto. Senhora. Eu acho que a cena aqui, a ideia base deste podcast é nenhuma alma ouve isto. Mandas-me e eu vou mandar à mãe do Rafa, eu faço questão. Ah, então manda, mas manda com o minuto certo depois no Ok, YouTube. ok. Não, vamos deixar ela Yeah. estar a ouvir tipo durante 1 hora e depois. Ai! Yeah, vamos vai ficar deixar super ouvir. surpresa. Eu até Mas uma pronto. vez fiz uma piada que era tipo, pá, tens que mostrar ao pessoal do café. E eu assim, eu vou mostrar ao pessoal do café, olha lá, já viste o meu vídeo de 1 hora? Oh, estás a bazar, só está em 15 minutos. Sim, meu. literalmente. Tipo, yeah, É. pessoal, isto é aquela cena. Acho que mandas isso às pessoas e as pessoas que não Pois. têm tempo ou curiosidade e vão ouvir. Há Mas pessoal isso- que ouve, há pessoal que ouve. Sim, não estou a dizer, mas por exemplo, não vais para o café, olha, ouçam isto. Claro, durante 1 meu, hora, claro, não é? claro, Pronto. claro. Fica ao critério de cada um. Mas é Exato. estar a ouvir isto e estar a jogar ou fazer. Sim, uma eu cena faço assim. Mas isso, lá eu- está, é o que eu eu ouço estava a podcast. dizer, por exemplo, quando eu estava lá em Londres, apesar de estar a trabalhar como gerente de bar, eu arranjava sempre um tempinho para estar a trabalhar como freelancer, para Sim. design gráfico, e para... eu cheguei a trabalhar tipo num estúdio lá de design gráfico em que estava como assistente de fotografia, estás a ver? Sim. Pronto, que eu sempre curti bem de fotografia, lá, depois lá vem tipo a cena do projeto de Yeah, fotografia, fazer tipo uma cena mais virada para o trap, porque tu consegues tipo uma estética Diferente, mas mais tem que ser diferente, yeah. pronto, não é? Tu Tipo- preferes trap do que boom bap? Ou não? Não, eu sou bué. Tipo, tu tens bué aquela malta, boom bap, tipo, que é muito melhor do que trap e isso tudo. Mas Pá, eu eu acho que há acho- espaço para as duas Eu acho cenas. que. Não, foi claramente, meu. Há espaço para as duas cenas. Eu acho é que o boom bap tem um fator um bocadinho, se calhar musicalmente um bocadinho mais evoluído, em termos de groove, estás a ver? Boom bap. Claro, Yeah, em termos de obviamente, groove, acho que obviamente. sim. Acho que Sim, tipo um sim, músico. sim. O Mas isso músico nem vai há, ser. nem há discussão possível. Tu se fores ouvir uma letra tipo de uma música de trap. Yeah. Não, mas é pá, Basicamente- há traps bons, estás a ver? Não mas... estou a dizer que não haja. Yeah, não mas estou a dizer que não haja. eu sou mesmo boom bap. Estás a ver? Sou mesmo boom bap head. Porque Sim. eu curto muito mais da estética. Eu consigo curtir as duas cenas mutuamente. Yeah, acho que sim. Vá, ao mesmo Eu nível, achei por que assim vocês estão a dizer. inventar palavras novas. Não, estou a Não, falar. não, 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 boom bap. É tipo, ok, rap old school. Rap old school ou rap recente? Ou estás o a ver? trap, pronto, que é o Yeah. mais recente, é isso. Yeah. Mas, O que é que andas a ouvir agora? O que é que tens na tua playlist? Tipo, o que é que. olha, quando estava a vir para cá estava a ouvir Vince Staples. Vince Staples, ok. Eu ando a ouvir um gajo que é o Dave East agora. Dave East. Sim, conheço. Yeah, ando a ouvir esse gajo. Yeah. Apesar de não ser muito a minha cena, mas pá, por acaso ando a ouvir. Sim, mas tipo, tu tens que experimentar cenas novas. É por isso que tipo, eu fico sempre bem coisa quando a malta está a dizer, trap é merda, não sei o quê. Não, Em isso é termos pessoal que de não se tem o lírica, trabalho de sim, ouvir, meu. sim, mas não podes, porque muito do trap vem inspirado do punk. E tipo, tem claro que aquela sim, batida yeah, mais yeah. forte e não sei o quê, é mais para estás a curtir. Yeah, é mais. Para mim, tipo, boom bap Depende é também mais muito- para estás a pensar. Depende do que tu vais à procura na música. Exato, Eu exato. acho Mas que eu depende acho que há espaço para tudo, porque tu não claro consegues que há, ouvir, claro por que há. exemplo, tipo, música mais deep todos os dias. Tipo, Ah, tens sempre aquela música epá. que é para estás a divertir, eu não sei o quê. E o trap vem. Yeah, vem nesse- cobrar nesse isso, vem pequeno cobrar lugar, isso, nesse percebes? gap, né? Mas Pronto. epá, eu por acaso eu ouço música assim quase todos os dias, praticamente. Não ouço muita música só para curtir. Mas quando Mas vou a uma já- festa prefiro. Mas curtes Vince Staples. Curto Vince Staples, já, curto. Não é tipo um artista que eu curto mesmo bué, estás a ver? Mas sinto Tens que não que sei. aprofundar. Yeah, possivelmente, porque eu acho que às vezes não gosto de Mas cenas lá porque não está. mergulho nelas. Lá está, eu, Yeah. por exemplo, também não aprofundei muito o Vince, mas comecei a ouvir mais quando fui ver Gorillaz agora em janeiro. Yeah. Eu fui lá passar um fim de semana a Londres
só para ver Gorillaz, porque uma amiga minha ofereceu-me o bilhete. Obrigado. Muito fixe. Yeah. Muito fixe. E depois até me deu um mini ataque cardíaco quando descobri que era cerca de 120 libras, 130 Ai, isto é que é amizade. Yeah, podes crer. E pronto, lá está, estás a ver? Também consegues criar grandes amizades lá. Yeah. Nunca ninguém me tinha pago um bilhete de 130 De euros. cinema. De cinema. Concerto. Eu peço desculpa. Tá, de cinema já, por acaso. Eu queria dizer concerto, mas Sim, eu disse percebi. cinema, yeah. Mas Faz pronto, pipoca já agora? não, mas por acaso estava num Não lugar era sentado. cinema, Vasco, olha a Não era estupidez. cinema. Um gajo está aqui Era a falar a sério e era estás a na parvalhar. Não, outro. Mas yeah. E pá, eu cresci a ouvir Gorillaz e Também pá, eu Feel acho Good que foi- Inc. Foi das Dirty minhas Harry, cenas. Foi yeah. eles tocaram o Dirty Harry. Eu ia Feel Good Inc também. Yeah, é aquelas cenas. Eles por acaso abrangiram tipo um leque das cenas mais antigas e das cenas mais recentes, por acaso. Curti Yeah, bué. foi um concerto. E tipo, trouxeram nesse bué aspecto foi fixe. artistas, trouxeram tipo a família Foi lá toda. De La Soul tocar Feel Good Inc. Ou não? Foi. Foram lá De La Soul. Epá, fogo, eu adoro Foi. De La Soul. Foi. Meu. E foi o Vince Staples, lá está, depois eu Yeah. comecei a aprofundar mais, eu já conhecia, mas comecei a aprofundar mais e foi o Pusha T também. Puxa tia do caraças. Yeah. Puxa tia do Yeah. caraças. Mas yeah, Foi fixe. bem pessoal, olha, isto já está mesmo no fim. Pronto. Se quiseres dar aí, pá, dizer qualquer coisa ao pessoal para fechar. Sim. Sporting é merda. Pá, Só é, para deixar a malta é de- bué trigger. é de já. salientar que ele não liga a futebol. É E só ele mesmo- disse isto eu- para vos perturbar. Eu meu. curto de incutir o caos. Yeah, eu acho que faz plantar a bem. semente do ódio. Eu sou um bocado assim, sou bacana que vai regar com gasolina, depois os Exato. outros vão lá e sem querer fazem Atear com fogo. o fósforo. Yeah, Eu exatamente. só dou gasolina. eu só Yeah, dou eu sou um bocado assim. Exatamente. Não, Mas mas pronto. Todos os clubes são merda. Yeah, aliás, vocês que estão a ver isto, estão a ouvir? Sim, estão a ouvir o que é que está a dizer dentro do vosso ser? É isso mesmo, vocês são uma Eu merda. não percebo pessoas que pagam para ir a um estádio. E- Para ver gajos a correr mal. Desculpa. É verdade, meu, que se foda mesmo, mas que o Benfica seja campeão, mas que se foda o resto. Respeito. Mas não consigo perceber. É verdade. E bem, pessoal, é isto, não é mais nada a não ser isto. Não. Queria-me despedir de vocês. Um grande bem-aja, um grande abraço e vão para o cardinho que vos foda.